Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o jornalista Antero Paes de Barros e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, telespectador e telespectadora. E a gente destaca nesse início do programa de hoje aqui, que nós teremos aqui alguns trechos da entrevista do governador Mauro Mendes, ontem, para mim e para a Nayara, lá no Jornal do Meio-Dia. E eu só queria destacar aqui, no início do programa, dois pontos. Um, positivo. O outro, nem tanto. O positivo é que o governador Mauro Mendes disse o seguinte, que até o final do ano, ele consegue empatar o jogo. Em dezembro fica 0-0 em relação ao equilíbrio das contas. É lógico, referindo-se aí a 2019. Aquele orçamento que tinha lá um buraco lá de 1.700 bilhões, né, Antero? E a outra notícia, que não é tão boa assim, é que, a meu ver, o sonho acabou. O sonho acabou do VLT. Por uma razão simples. Nós vamos ver aqui na entrevista do governador Mauro Mendes, ele disse com todas as letras, com todas as sílabas, com todas as palavras, que o governo de Mato Grosso não teria condição de subsidiar a tarifa do VLT. Simples assim. Então, é possível um VLT sem o subsídio do governo? Não. Uma passagem custando praticamente o dobro do que se pratica hoje, de R$ 3,85? Mas a gente vai acompanhar os trechos dessa entrevista daqui a pouco aqui no A Notícia de Frente. A gente começa destacando... Essa notícia é ruim mesmo. Sim. Mas vamos comentá-la depois. E aqui a gente destaca aqui também que o governador e o Ministério Público Estadual reforçam um grupo para investigar criminosos com foro. Um acordo de cooperação assinado entre o Ministério Público de Mato Grosso e o governador Mauro Mendes prevê a criação de um grupo operacional permanente com o objetivo de investigar crimes cometidos por servidores públicos com prerrogativa de foro privilegiado junto ao Tribunal de Justiça. A cooperação envolverá o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e o Núcleo de Ações de Competência Originária, o NACO. Também assinaram o termo de cooperação, além de Mauro Mendes, o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, e o Secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos. E aí tem também um outro acordo de cooperação envolvendo aí o governo do Estado e o Ministério Público Estadual, que diz respeito exatamente a esse comitê aqui, o CIRA, né? Que é o Comitê Interinstitucional que recupera ativos, ou seja, que no popular, né? Que recupera dinheiro roubado, não é, professor Lorenberg? Exatamente. Não é isso? É isso. Esse acordo, particularmente, Lúcio, eu tenho a certeza que vai ser mais de grande utilidade mesmo para a sociedade e para o próprio Estado. Porque, por exemplo, nesse acordo entre o governo do Estado e o Ministério Público, o governo do Estado vai ceder delegado para o Ministério Público. Isso será um ganho, mas um ganho muito significativo para o próprio Ministério Público, para o próprio desenrolar do trabalho do Ministério Público, que todos nós sabemos. O Ministério Público é os olhos, a voz e as mãos do conjunto da sociedade. Ele fiscaliza. Então é preciso que ele tenha todo o aporte para dar sustentação ao seu trabalho. E todos nós sabemos aqui da importância que é a instituição, a figura da instituição Ministério Público. Por aí, né, Antero? Eu acho que é importantíssimo ter essa providência, porque
fortalece o poder de fiscalização do Ministério Público, fortalece o GAECO, fortalece o CIRA, fortalece aquele... É NACO, né? Que fala, né? NACO, né? Núcleo de Ações de Competência Originária, que é dirigido pelo procurador Domingos Sávio, que vai ser responsável por esse setor aqui também. Dentro deste acordo de cooperação, ele será o responsável pelo novo grupo, né? E só para complementar aqui, Antero, rapidinho, esse núcleo aí agora que foi criado tem competência para julgar deputados estaduais, membros do Ministério Público e prefeitos. E vereadores também, né? Vereadores, sim. E senadores. Sim. Não, senador e deputado federal é para lá, né? É para Brasília. Mas agente público vai ser enquadrado aí. Então, eu acho que é uma providência positiva do governador Mauro Mendes. Aliás, o Mauro Mendes segue bem os passos do Dante. O Dante arrumou o Estado, ele está arrumando o Estado de novo. Desarrumaram depois do Dante. O Dante foi quem criou a questão do GAECO, foi no governo Dante de Oliveira. Foi criado o GAECO e o Mauro Mendes agora está fortalecendo exatamente este setor. Então, acho que são medidas importantes. E para fazer justiça, as pessoas, por exemplo, tem muitas críticas em relação ao governo Pedro Táxi. Agora, esse CIR aqui foi uma obra dele. Foi uma obra muito boa do governo Pedro Táxi, não é isso? Bem lembrado, Lúcio. É uma obra do governo Pedro Táxi. Exclusivamente dele. Exatamente. Essa foi do governo dele. É uma boa iniciativa. Que recuperou ativos importantes, inclusive durante a gestão dele. Né? O governo Pedro Táxi não pode se queixar da receita. Ele deixou a despesa desandar. Se ele tivesse sido um bom gestor, ele teria navegado em águas tranquilas e talvez tivesse um futuro aí na política. E nesse sentido aí, é o que estão planejando aqui em relação a essas parcerias aí entre o governo do Estado e o Ministério Público Estadual. Eles vão buscar dinheiro principalmente de esquemas fraudulentos e de sonegação. Eu acho que é com a recuperação desse dinheiro aí que Mauro Mendes também trabalha para equilibrar as contas até o final do ano. Não é só na redução de despesas, tem que aumentar a receita também. Afinal de contas, o buraco... Ele já tomou providências para aumentar a receita, né? Aquela coisa do FETAB, toda que ele mexeu, ele aumentou a receita ali. E aumentou bem. Né? E essa coisa da dívida que ele mexeu, ele aumentou a receita. E aumentou bem. Quer dizer, o alongamento da dívida tira obrigações imediatas do Estado de Mato Grosso. Então isso vai, por exemplo, setembro, que nós teremos que pagar 150 milhões, não sei se de reais ou dólares, nós não vamos ter que pagar mais esse dinheiro. Então já é um alívio considerável no caixa do Estado. Isso vai possibilitar que o Estado coloque a casa em ordem, né? E essa providência tem que tomar no início do governo. Ela tem que ser tomada no início do governo, que é quando o governador está com cacife eleitoral para bancar esse tipo de ação, que nem sempre é visto com muita simpatia. Depois as pessoas entendem e até apoiam, mas no início tem muita crítica. É isso. E o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, diz que o agro deve contribuir, porque os funcionários dos proprietários aí, né, dos homens do campo, usam a saúde. O presidente da Assembleia diz que os produtores rurais têm obrigação de contribuir com a saúde, porque não pagam hospital particular para os seus funcionários. E quando esses adoecem, eles precisam utilizar a rede pública de saúde. Essa crítica do parlamentar se deu em razão do posicionamento contrário à aprovação da mensagem 65, que garantiu que pelo menos 70 milhões de reais sejam transferidos do MT Participações para a saúde. E o recurso advém desse novo FETAB. É impressionante o seguinte, o pessoal do agronegócio, eles não têm nenhuma assessoria de comunicação, porque eles se postam,
porque é um setor importante da sociedade, é um setor que precisa ser apoiado. Vital para a nossa economia. Vital para a economia de Mato Grosso. É um setor importantíssimo. Ninguém é contra o agronegócio, isso é uma bobagem. Ninguém é contra o agronegócio. Mas eles não podem se colocar contra o óbvio, contra arrumar dinheiro para a saúde. Até porque é o seguinte, eles não reclamam de não estar sendo aplicado os 20% na habitação. Está na lei também os 20% da habitação. Por que eles não reclamam? Eles só reclamam de não estar sendo aplicado tudo em rodovias. Quer dizer, para eles mesmos. Então, esse dinheiro que vai para a saúde é uma mixaria perto do dinheiro que deixa de ser aplicado na habitação. Mas nesse momento aqui seria até um contrassenso não direcionar esses recursos para a saúde, porque no momento, em função aí de questões legais, burocráticas, estudos que estão sendo feitos, esses recursos que são destinados a emitir participações e que foi para a saúde, não poderia ser usado lá na emitir participações. Esse dinheiro ficaria parado e a saúde, dentro de toda essa necessidade que ela tem. Ainda que fosse usado, Lúcio, transferir isso para a prioridade de saúde é mais do que óbvio. Eu não me conformo com a insensibilidade dos barões do agronegócio. É a meia dúzia, mas é uma insensibilidade. Porque essas pessoas, eles não conseguem pensar na dor dos outros. Eles só conseguem pensar no próprio bolso. Eles só conseguem pensar no recurso público sendo usado em benefício deles próprios, para fazer estrada para beneficiar eles mesmos. O FETAB é para isso. Eu até acho que tem que investir bastante nisso. Estradas, ferrovias, hidrovias. Eu acho que tem que investir bastante nisso. Agora, não tem que abandonar o social. Mas, a meu juízo, Lúcio e Antero e amigo telespectador, taticamente, o agronegócio age de forma completamente equivocada. Pois é. Completamente equivocada. Ao invés de estar cobrando, estar exigindo que não repasse para a saúde, deveria cobrar transparência na arrecadação do FETAB. É isso que eles deveriam fazer. E depois, Antero, fazer as cobranças e cobrar que eles acharam... o cronograma das obras, das estradas e tal. Exatamente isso. Então, eles estão agindo completamente errado, completamente fora do... Eles ficam contra a população desnecessariamente. Porque o que a Assembleia fez? A Assembleia legislou e mudou a lei. Quem que pode mudar a lei? O Poder Legislativo. O pessoal do agronegócio não gostou? Paciência. Se filia num partido político, o candidato tenta mudar a lei de novo quando for deputado estadual. E vê se vai conseguir voto. Mas seja honesto. Fala na campanha que é candidato para tirar dinheiro da saúde. Né? Aí vai ser uma declaração de honestidade. E olha que é o seguinte, hein? A mexida no agronegócio não foi assim tão grande. Poderia ter sido maior, não é, professor Lourimpero? Exatamente. Não é isso? Pela crise vivida na saúde, deveria ser maior, tirar um dividendo maior por parte do FETAB. Eu não tenho a menor dúvida. O agronegócio, para mim, foi poupado, na minha opinião, é um dos equívocos do governo Mauro Mendes, ter poupado o agronegócio na questão do algodão. Eu já tinha essa convicção há algum tempo. E agora, né, conversando com gerentes de banco, etc. e tal, eu tenho a certeza de que nós estamos taxando muito mal o algodão, muito pouco. Nós estamos taxando o algodão 3,5%, numa atividade que leva mais de 45% de lucro. 45% de lucro é difícil você achar uma atividade no Brasil que dá isso. Se der errado a plantação de algodão, também o prejuízo é grande. Mas o Brasil está evoluindo para essa questão de fazer seguro agrícola, etc. e tal. Então, esse setor tinha que ser melhor taxado. Não, mas esses grandes... Eles tinham que retribuir mais. Esses grandes, a plantação deles tem seguro. Tem seguro. Tem seguro. É isso? Se eles não tiverem lá esse lucro lá de 40%, 45%, eles não vão ficar a pé. Não é isso? De forma nenhuma, né? O seguro está aí. Não é isso? Ou seja, aí tem o que sobra de lucratividade está faltando lá em outros setores.
não é isso? Mas aí Exatamente. o discurso é sempre aquele que a gente já está acostumado a ouvir, né? Olha, vocês querem exportar impostos? Não é isso? Mas já ouvimos isso muitas e muitas vezes. Um outro destaque aqui: governo envia projetos que acabam com fundos e revê investimentos. O governo do estado planeja enviar até meados de maio 2 importantes projetos de lei a serem analisados na Assembleia. O primeiro pretende rever todos os incentivos fiscais concedidos em Mato Grosso. O segundo pretende extinguir os fundos do Executivo. Segundo o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, as 2 medidas devem ajudar os problemas que o governo tem encontrado com o fluxo de caixa. Sobre a revisão dos incentivos, ele explicou que a medida segue determinação de uma lei complementar federal que estabelece a reinstituição dos incentivos fiscais. De acordo com ele, existem benefícios dados há anos por meio de decretos e portarias, o que hoje é ilegal. Aliás, na Secretaria de Fazenda aqui de Mato Grosso, tem muito incentivo que foi concedido por meio de decretos e de portarias. E tem muitos fundos o Estado, Lúcio. Muitos deles, ou vários deles, sequer estão em funcionamento. Então, quer dizer, para que tantos fundos, se o Estado não precisa deles? Seleciona um número suficiente e que são imprescindíveis à própria administração e o resto, os outros, não são necessários, Lúcio. E tem fundo, professor. O senhor talvez me ajude nisso. Eu não me recordo exatamente qual, mas é das entidades do agronegócio. É um fundo que utiliza a estrutura do governo para fazer a cobrança, só que o dinheiro não é para o governo, não é do poder público. Essas entidades recebem dinheiro, é uma cota partezinha lá do FETAB e vai para essas entidades. O que é um absurdo. Isso é um absurdo. Eles não precisam disso. Eles não precisam disso e isso tinha que ser cortado. Agora, eu tenho uma preocupação com relação a esse debate dos fundos. Porque, veja bem, qualquer notícia do Galo. O projeto irá extinguir uma série de fundos do Estado. Galo afirmou que hoje existem mais de 100 fundos no governo. Tá bom. Aí ele fala, vamos fazer uma extinção de fundos. Temos um sem número de fundos. Segundo o levantamento, passa de 100. Todos com excessiva vinculação de recursos. E isso não é bom, porque fragiliza a fonte 100. Olha onde que está o núcleo da preocupação. De fortalecer a fonte 100. Eu acho o seguinte, deixa eu dar a minha opinião aqui sobre a questão dos fundos. Tinha que extinguir uma série de fundos no Estado, que se tem mais de 100 tem exagero. Mas tinha que restabelecer o Fundo da Saúde e Fundeb não tem nem como pensar em mexer, porque é um dinheiro, é uma obrigação de lei federal, entendeu? Então, assim, garantindo saúde, educação, o resto pode mexer. Agora, concentrar tudo na fonte 100, porque veja bem, mais adiante. Por exemplo, ao longo do tempo tivemos um fortalecimento do FETAB. Agora 60% do FETAB fica disponível para que seja colocado em áreas prioritárias da saúde, segurança e educação. Pelo amor de Deus. O dinheiro da saúde, segurança e educação não pode ficar para ser manipulado pelo cara da fonte 100. Sou admirador do Rogério Galo, sou admirador do governador Mauro Mendes, nenhuma desconfiança em relação a eles, mas eu acho assim, que não pode o secretário de saúde ficar de pires na mão para o secretário de Fazenda. O secretário de saúde tem que ter autonomia para resolver o problema de saúde. A Secretaria de Educação tem que ter autonomia para resolver o problema da educação. E a Secretaria de Segurança tem que ter autonomia para resolver o problema da segurança. Esses fundos de saúde, segurança e educação não podem ir para a fonte 100. Minha opinião pessoal, né? Mas aí, será que, por exemplo, aí não é uma orientação de governo para que o governo
tenha esses recursos ali monitorados com rédeas mais curtas? Não é, professor? Será que não é isso? Controlar mais? Tudo bem, Lúcio, só que aí é o seguinte, aí se trata de você escolher bem o secretário de Saúde, de Segurança e de Educação. Se você escolhe bem o secretário de Saúde, por exemplo, o Mauro Mendes escolheu um gestor da saúde que é da extrema confiança dele. Por que não dá condições quanto que você precisa aí na saúde para tocar? Para honrar as dívidas com os municípios, para fazer um mínimo de investimentos, etc. Eu preciso de tanto. Então vamos providenciar tanto para alimentar esse fundo da saúde. Porque se deixar tudo para a fonte 100, aí ele vai correr lá, aí não pode por isso, não pode por aquilo. E o governo tem que se virar com a outra parte da receita, né? Eu acho que tinha que fazer uma preservação dos principais fundos, principalmente do Fundo da Saúde, que é onde eu mais faço questão de que seja preservado. Até porque o Mauro Mendes anunciou que ele quer ser lembrado como governador que fez a saúde funcionar. Só vai fazer a saúde funcionar se priorizar a saúde. Só prioriza a saúde se destinar mais dinheiro para a saúde. E destinar mais dinheiro para a saúde é o governador determinar. E não fazer o secretário de saúde chegar no secretário de Fazenda e expor ao secretário de Fazenda quinzenalmente, mensalmente. Essa romaria cansa. Vai cuidar dos problemas da saúde. E fica com o dinheiro da saúde lá na saúde. Né? É só escolher bem. Tem um grande secretário de Fazenda, ótimo. Tem um grande secretário de saúde, ótimo. E o secretário de saúde toca o barco também. E aí precisa disso também lá na educação, aliás, na segurança. Era assim, antes de Brairo Maggi. Quem mudou isso foi Brairo Borges Maggi. Essa é mais uma obra de Brairo Maggi para a política de Mato Grosso. Professor Lorenberg, seu destaque de hoje. Lúcio, Antero e amigo telespectador, tem um texto que foi publicado neste mês, lá no Congresso em Foco. O autor desse texto é exatamente foi deputado federal, o Marcos Pestanas. Ele foi vereador, ele foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Estado. E ele fala nesse texto exatamente o novo, o velho e a criminalização da política. E ele finaliza, e é o tema do meu comentário, fora da liberdade não há salvação. Esse é o tema do meu comentário, Lúcio. E o seu destaque, Antero? Meu destaque é o seguinte, a senadora Selma usa as teses da velha política para criticar os acertos do Tribunal Regional Eleitoral. Ela foge da questão, ela tergiversa, ela não explica as coisas que ela fez. Eu acho assim, tem uma acusação pairando no ar que está sob recurso, não transitou em julgado, ela ainda pode ser vencedora lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas foca o problema. É preciso que ela diga que ela não fez isso. É preciso que ela diga que esse documento não existe, porque as provas pela leitura do voto do desembargador Pedro Sakamoto, elas são provas vivas. São provas que estão lá no processo. E não cabe a uma pessoa que foi juíza tentar fazer palanque político em cima de uma decisão judicial, por sinal, das mais corretas da história da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Esse é o seu destaque, então, de hoje. Esse é o meu destaque. E aí nós temos aqui o seguinte, novas eleições para o Senado devem custar 10 milhões ao TRE. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Nilson Fernando Gomes Bezerra, afirmou que a eleição suplementar que será realizada caso se confirme a cassação da senadora Selma Arruda pelo Tribunal Superior Eleitoral deverá custar cerca de 10 milhões. Ele apontou ainda que o pleito pode ser efetuado juntamente com o processo eleitoral de 2020, caso o trânsito em julgado da ação se dê próximo ao mesmo. É economia, né? Economia. Se custa 10, vai custar aí 4, 5 milhões. Não, se custa 10 vai sair
Não, Vai sair juntamente na urina, exatamente. vai diminuir pela metade. Porque você já vai mobilizar para fazer Já vai. a outra eleição, né? Essa é uma grande ideia, mas ele está achando que vai demorar demais. Né? A ideia é boa. Boa, muito boa. A ideia é boa, mas ele está achando que vai demorar demais. Até 2020, né? E aí esse me parece que é um pensamento que, não digo que está enraizado, né? Mas que é um sentimento que existe lá no TRE. Isso porque nós temos aqui uma reportagem agora do Antônio Carlos Silva. Mas antes da reportagem, eu queria fazer uma observação. Pela lei eleitoral, é difícil de acontecer isso, mas pela lei eleitoral, muito provavelmente, quando transitar em julgado, a condenação final será para que quem deu causa à anulação da eleição pague as despesas do pleito suplementar. No caso, a Selma e principalmente seu suplente, que também foi condenado, Gilberto Possamay. Existem controvérsias. Eu sei que existem controvérsias. Não, digo o seguinte, de que a última alteração na legislação eleitoral coloca isso na conta do TRE ou do TSE. E, em última análise, na conta do contribuinte. O desembargador Pedro Sakamoto fala exatamente disso para Sakamoto. E aí é o seguinte, vamos aqui a essa reportagem do Antônio Carlos Silva, que vai também esclarecer um pouco sobre isso. Se houver nova eleição para o Senado, o povo é quem vai pagar o gasto de 5 milhões de reais. Olha aí os 5 milhões, não são 10, são 5 milhões. Quem afirma é a Justiça Eleitoral. A situação da cassação do mandato político da senadora Selma Arruda, do PSL, ainda está indefinida numa instância superior, não é? Isso porque ela deve recorrer da decisão em Brasília e tem a chance aí, não é, de ser mantida no cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que muitos analistas aí não acreditam que isso venha a ocorrer exatamente pelo resultado aqui do TRE. Um placar unânime de 7 votos a favor da cassação e nenhum contra. Mas vamos acompanhar aí a reportagem do Antônio Carlos Silva. Bom dia. Em relação a uma possível eleição suplementar para senador da República em Mato Grosso, o cenário no momento é de indefinição. Isto porque a senadora que teve o mandato político cassado, Selma Arruda, do PSL, tem direito a recorrer da cassação junto a tribunais superiores em Brasília. Pode haver uma reversão no Tribunal Superior Eleitoral que poderá dar um entendimento diferenciado, né, no colegiado aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo se a cassação do mandato político de Selma Arruda for confirmada em tribunais superiores, mesmo assim haverá uma outra indefinição. Quem vai bancar uma nova eleição para o Senado da República em Mato Grosso? Fazer uma eleição, caso ocorra, caso haja o resultado final pelo Tribunal Superior Eleitoral, é uma eleição muito mais difícil, porque nós estamos falando de uma eleição de todo o estado de Mato Grosso. A ideia é que a eleição custe algo em torno de metade do que custaria uma eleição municipal. Ou seja, nós estamos nesse momento agora levantando a proposta de orçamento para a eleição de 2020 e a eleição deve custar algo em torno de metade desse valor, talvez próximo de 10 milhões de reais. Por diante disso, poderia sim, se caso transitado em julgado e tem que ter nova eleição suplementar para Senado, fazer junto com as eleições municipais de 2020? Isso só pode acontecer se a decisão do TSE foi próxima das eleições de 2020. Caso ela aconteça ainda no ano de 2019, nós vamos ter que fazer uma eleição específica para renovação de eleição no Senado. Com apoio de Eliezer Proença, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. E aí está. Se a decisão lá for em 2019, eu conversei com o advogado Zé Antônio Rosa, ele acha que até setembro estará julgado no TSE. Eu acho que talvez ele esteja otimista, né? Eu vejo que as provas são muito contundentes contra a juíza Selma, mas também não vejo que estão eliminadas as chances dela conseguir uma revisão lá no Tribunal Superior Eleitoral, porque entra muita coisa. Bolsonaro entrará em campo ou não entrará em campo?
para defender a juíza. Se o Bolsonaro entrar politicamente em campo, sem falar que entrou, né, naquele escondidinho, né, e movimentar as peças no tabuleiro, ela pode ou não pode ser absolvida? É uma coisa, é difícil caçar um senador da República no exercício do mandato, ponto 1. Ponto 2, se ela for efetivamente cassada, e isso ocorrer em 2019, eu também fico pensando assim, também as provas na chapa Dilma Temer eram provas vivas, como aliás disse o ministro do STJ, e elas foram ignoradas pelo plenário do Supremo, que arrumou argumentos políticos para não cassar. Né? E argumentos políticos para fazer discurso em cima disso, existe. Da soberania do voto, mais de 600 mil pessoas votaram na senadora, etc, etc e tal. Mas se for só pela lei e pelos documentos que estão no processo, ela terá a sua cassação confirmada. O Zé Antônio Rosa acha que lá se repete o placar de Mato Grosso. Acha que dificilmente não vai ser unanimidade também lá em Brasília. Porque ele me disse o seguinte, que ele tem 20 anos de justiça eleitoral. Ele tem 20 anos trabalhando na justiça eleitoral. E na entrevista que ele deu à Rádio Capital, ele disse, eu nunca vi um processo com tantas provas. São provas aos borbotões. Eu nunca vi, nos 20 anos de atuação na justiça eleitoral, um processo que tenha fartura de provas como esses em desfavor da juíza Selma. Estou repetindo aqui palavras de um especialista, que eu não sou. Estou apenas comentando isso. Agora essa previsão, o custo da eleição... Só para falar sobre essa previsão aí do advogado José Antônio Rosa, você disse que a impressão dele é de que até setembro essa questão se resolva lá no Tribunal Superior Eleitoral. Esta é a mesma previsão do entrevistado ali, do último entrevistado na reportagem do Antônio Carlos Silva, o Nilson Gomes Bezerra, que é o diretor-geral do TRE aqui de Mato Grosso. No início do ano deste ano, ele numa entrevista ao Jornal do Meio-Dia, eu perguntei para ele qual era a previsão de prazos. Aí ele disse o seguinte, olha, aqui no TRE, no máximo, no final de abril. No TSE, entre setembro e outubro, no máximo. Na primeira previsão, ele acertou na mosca, né? Que foi a decisão aqui. Porque tem do prazos, né? O Zé Eleitoral. Antônio está falando porque conhece todos os prazos que tem de recursos, etc. e tal. Então, isso tudo vai favorecer a que se chegue a um desiderato lá no mês de setembro. E eu acho bom, inclusive para a juíza Selma, acabar logo com isso. Se ela for absolvida, ótimo, ela fica no mandato até o final do mandato, tranquila, exercendo o mandato. Imagine como que ela é vista hoje no Senado. Teve uma brincadeira do Renan Calheiros com ela, não sei se vocês comentaram isso aqui na sexta-feira. O Renan Calheiros está imaginando que ela vai usar tornozeleira. Chegou a dizer isso publicamente, zombando da senadora do PSL. E ainda disse mais, essa senadora que quer caçar os juízes da Suprema Corte, do STJ, muito provavelmente ela vai estar usando tornozeleira. Né? Claramente, assim, num enfrentamento aberto com a juíza Selma Arruda. Não é a melhor personalidade para enfrentar a juíza Selma, né? E o Renan, quando faz isso, ele está querendo agradar também a Suprema Corte para dizer que ele é contra a CPI da toga, né? A Selma, com toda a situação dela, ela assinou a CPI da toga. Ela assinou, manteve sua assinatura, não retirou a assinatura. E isso é o seguinte, nos bastidores aqui em Mato Grosso, comenta-se que isso aqui no Estado gerou desgaste para a senadora Selma Arruda, dentro do Poder Judiciário. E uma outra questão, existiriam aí informações de que um grupo de magistrados estaria cobrando da Associação Mato Grossense dos Magistrados, da AMAN, se a AMAN vai tomar ou não alguma providência em relação às declarações da senadora Selma, referindo-se lá
ao julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Ela ainda vai ser julgada por outros fatos. Aí não mais na Justiça Eleitoral, né? Aquela declaração dela de chantagem. É, exatamente essa declaração. Aquilo ela está respondendo, o inquérito está correndo na Polícia Federal, aquilo ela vai ser julgada na Polícia Federal e o caso dela não é fácil de sair dessa, não. Tem o pedido porque também. ela postou na rede dela, né? Não é nenhuma criança, né? Que não sabe o que está falando, né? Verdade. Tem o pedido também do advogado José Cardoso, que pediu cópias do processo para ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. Para começar a ação penal. Exatamente. Porque a gente não tem nada fácil. Ela vai passar um bom tempo aí respondendo a processos. Entendeu? É da vida. E o A Notícia de Frente vai agora ao seu primeiro intervalo comercial de hoje. A gente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira, indo direto, professor Lorenberg, aos nossos parceiros, aos cúmplices aqui do A Notícia de Frente. Pois bem, professora Maílde, Algemiro, lá em Várzea Grande, Maurício, do bairro Poção, Jaime Filho, de Rondonópolis, Gildomar Lima da Silva, de Confresa, Zé Carlos, do Renascer, Márcio, de Várzea Grande, professora Gersina, do bairro Bela Vista, o Eudes, do Jardim dos Estados, e Edna Silva Souza, do Jardim Vitória. E os nossos agradecimentos aí a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência aqui no Notícia de Frente e os WhatsApps para outro dia, não é, Antero? Bom, seguindo aqui, foi publicado no portal Gazeta Digital, finalzinho da tarde, início da noite de ontem, uma matéria da Thalita Amaral e do Pablo Rodrigo. Abre aspas, quero que delate, fecha aspas, diz Emanuel sobre ex-secretário. Os rumores de que o ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, estaria negociando uma delação premiada com o Ministério Público do Estado, chegaram aos ouvidos do prefeito Emanuel Pinheiro, que disse estar tranquilo com essa possibilidade. Eu quero que delate, disse o prefeito durante a entrevista. Ruarque foi apontado pelas investigações da Polícia Civil como chefe de um esquema que fraudava e manipulava licitações e contratos na saúde em Cuiabá e junto ao governo do estado. Ele está preso desde o dia 30 de março e, na última semana, teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça e reforçou os rumores sobre a delação. Para o prefeito, a delação não é motivo de preocupação, no entanto, o ex-secretário deve provar as acusações que fizeram. Abre aspas. Não tenho qualquer preocupação, sou o maior interessado para que tudo se esclareça. Eu quero que quem tenha o que falar em qualquer esfera delate e prove, principalmente prove. Fecha aspas, declarações do prefeito Emanuel Pinheiro. Aqui falava de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e teve uma outra, aqui em Mato Grosso. 4 pessoas que estavam presas foram soltas. 3 foram mantidas na prisão. E essas 3 abriram mão de um habeas corpus, é isso? É isso. A situação é a seguinte, os médicos, o Ruarque Douglas Correia, que é ex-secretário de Saúde, e mais Luciano Correia Ribeiro e Fábio Liberali, esses 3 médicos abriram mão de um HC, de um habeas corpus, que era para poder serem soltos, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejam bem, em que condições que eles abrem mão. Eles abrem mão dos habeas corpus no exato momento em que o Tribunal de Justiça havia soltado outros 4. Então, teoricamente, eles podiam pedir extensão para se beneficiarem do ato. É que eles devem estar informados que, com relação a eles,
o tribunal teria um posicionamento diferente. Então, eles abriram mão do habeas corpus. Mas para recorrer depois, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, eles teriam que esperar o julgamento aqui em Mato Grosso. Como eles abriram mão aqui, eles abriram mão também no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Eles não querem nem habeas corpus lá e nem habeas corpus aqui. Isso tudo, na linguagem do direito, fez aumentar os rumores de que, evidentemente, eles estão fazendo delação premiada. É claro, eles devem estar fazendo delação premiada. Ninguém abre mão de habeas corpus assim. E teve mais um fator, Antero, que acabou, de uma certa forma, contribuindo para que se aumente aí essa especulação sobre possíveis delações na Operação Sangria. No final de semana, no último final de semana, e nós comentamos isso aqui rapidamente na notícia de frente de ontem, o advogado de defesa desses 3 que continuam presos veio a público para desmentir oficialmente que esteja em andamento qualquer tratativa de colaboração premiada, o que é algo absolutamente normal quando se trata de um processo de delação. Ninguém pode falar que está delatando os esquemas criminosos, porque senão cancela a delação. Ele veio a público negar. No que está correto, juridicamente, se ele confirma, acabou a delação. Né? E o silêncio é consciente, não é? Se fica então, quieto. Assim, então, pode estar havendo a delação. Agora, isso também não habilita, eu sou contra esse jornalismo mãe de Ná. Não habilita essa adivinhação. Parece que o Roark deu entrevista para determinados órgãos de imprensa de Mato Grosso, que é absurdamente impossível. É impossível que ele tenha dado entrevista. Porque, ainda que ele vá fazer a delação, se ele fizer a delação, aí é que ele não vai dar entrevista mesmo. Enquanto ele não for chamado a juízo, enquanto não tiver retirado o sigilo da delação, etc. e tal. Não vai mesmo. Portanto, eu sou contra. Só faltaram colocar aspas em algumas matérias que, olha, ele teria dito isso, aquilo. Olha, é uma especulação maldosa que não deve ser feita contra ninguém. Contra ninguém. Então, agora que eles podem delatar, tudo está caminhando, assim, os que analisam o comportamento dos que adotam a delação depois, tudo está caminhando nesse sentido. O Riva nunca confirmou que estava delatando. Agora que a gente tem a informação de que o Supremo Tribunal Federal negou a reafirmação da delação do Riva. Tinha consentido, tinha homologado, voltou atrás e cancelou a delação do Riva. O que prevê, inclusive, o que permite, inclusive, prever maus dias para o ex-deputado Riva. Né? E teve uma outra informação divulgada ontem, não é, Antero? Sobre o ex-deputado José Riva, dizendo o seguinte: o ex-deputado José Riva foi condenado a 18 anos e 7 meses de prisão em sentença assinada pelo juiz Jorge Tadeu, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, envolvendo mais 4 ações penais oriundas da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal em 2002, para desarticular esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa. À época, Riva era o presidente do Legislativo. E esta condenação ainda impõe ao ex-parlamentar a obrigação de restituir R$ 8.800.000 aos cofres públicos, corrigidos monetariamente até o dia do pagamento, correspondente ao valor apurado nos 4 processos que são objetos da sentença. Como não está preso, José Riva poderá recorrer em liberdade, ou seja, só virá a ser preso quando não houver mais possibilidade de recurso, ou então se vier alguma determinação de instâncias superiores do Judiciário para cumprimento da pena, se for mantida em segunda instância. Segunda instância manteve pela lei atual, se o Supremo não mudar, aí a pessoa é presa depois de condenada na segunda instância. E a segunda instância dele vai ser o Tribunal de Justiça. Né? Porque porque ele foi julgado pelo juiz de primeira instância. Pelo juiz de Pires, Jorge Tadeu.
Então o Jorge Tadeu julgou, agora vai para o TJ vai julgar. Se absolver, tudo bem. Se condenar, se reafirmar a condenação, aí fica complicada a situação no Riva. Aí condenado em segunda instância, pode ser que o tribunal emita um decreto prisional. A não ser que também tem boato de que o Riva está delatando aqui. Que não conseguiu lá, agora está tentando uma delação aqui, que faria acordo de 100 milhões, etc. e tal. Mas nada disso está confirmado, gente. Nada disso está confirmado. E a gente agora, seguindo aqui com a notícia de frente de hoje, vamos aí à primeira parte, né? A entrevista lá do Jornal do Meio-Dia, do governador Mauro Mendes. Nós separamos aqui em 2 trechos. Um deles a gente vai acompanhar agora. O governador deve apresentar até o final do mês um relatório mostrando a evolução do governo. No mês de março, o Estado conseguiu diminuir aí o buraco nas contas e ainda assim a dívida continua muito alta. E esse aí foi um dos assuntos abordados na entrevista desta segunda-feira do governador ao Jornal do Meio-Dia. Vamos conferir. Governador, o Estado já tem a garantia aí do empréstimo de 332 milhões de dólares junto ao Banco Mundial. Com esse dinheiro novo aí, é possível até o final do ano equilibrar um pouco mais as finanças do Estado em relação ao que é hoje? Na verdade, Lúcio, esse empréstimo não é um dinheiro novo, é um empréstimo para quitar uma dívida que o governo do Estado tem com o Banco of America. É um empréstimo no Banco of America que custa mais caro, tem um juro mais alto, de 5% ao ano em dólar, e nós estamos reduzindo para 3,5% e alongando o pagamento, o prazo de pagamento, que seria de 4 anos, passando para 20 anos. Com isso, vai sim aliviar do fluxo de caixa. E o valor, embora está lá aprovado 333 milhões de dólares, porque este foi o valor quando iniciou o processo há 1 ano e meio atrás. Na verdade, esse empréstimo ele tem um único fim exclusivo de quitar a dívida que Mato Grosso tem hoje com o Banco of America, que é um empréstimo em dólar mais caro do que vai ser esse com o Banco Mundial. O senhor explicou o fim desse dinheiro, a destinação desse dinheiro. Mesmo assim, com esse fluxo de caixa mais leve agora com o empréstimo, como deve ficar a RGA e o salário dos servidores do Executivo, governador? Olha, Nayara, os salários dos servidores nós estamos pagando de forma parcelada. Nós ainda estamos pagando o 13º que o governo anterior não pagou em dezembro, referente aos meses de novembro, dezembro e de todos os comissionados e funções gratificadas, e nós estamos terminando agora em abril. Vamos continuar trabalhando para, nos próximos meses, trazer todo o pagamento para o dia 10. No mês de abril, 83% dos servidores já receberam no dia 10 100% dos seus salários e os 17% vão receber na data de hoje, dia 15, completando no dia 22 100% do pagamento para todos os servidores. RGA, nós vamos ter que trazer o índice da LRF para 49%. Hoje, o Estado de Mato Grosso estourou o limite que a lei determina que nós podemos gastar com o pessoal, com folha de pagamento. Este limite é 49% da nossa receita e hoje Mato Grosso está gastando 57%. Então nós temos que trazer esse índice de 57% para 49% e aí poderemos novamente falar em RGA. Governador, o governo fala em redução de despesa e em aumento de receita, ainda continuando aí nessa questão da RGA, da Revisão Geral Anual dos Servidores. 2020, os servidores do Executivo poderão ter a RGA? Lúcio, a expectativa do senhor é essa ou não? Lúcio, de novo, Primeiro que nós não podemos ficar aqui, gente, o tempo todo falando de RGA. O Estado, o servidor é importante, é muito importante. Mas o Estado de Mato Grosso, ele existe não é só para cuidar do servidor, não. O Estado de Mato Grosso, ele existe para prestar saúde, cuidar das estradas, prestar uma educação pública de qualidade, melhorar a segurança, e tudo isso é importante também. O RGA, que é a reposição inflacionária para o salário dos servidores, ok, tem a sua importância, mas não podemos ficar o tempo todo falando nisso. Assim que nós recuperarmos, então isso depende muito mais de todos os servidores, dos servidores da Fazenda, para melhorar a arrecadação, de todos os servidores para diminuir o gasto, porque se nós melhorarmos a conta do Estado, vai ter. Se não melhorarmos,
não teremos condição de ter. Governador, recentemente Cuiabá completou 300 anos e voltou-se a discutir muito o VLT. Inclusive, a gente conversou aqui no Jornal do Meio-Dia com um doutor de engenharia da UFMT que falou que teria como mudar o atual modal VLT para BRT. Como que o governo já estudou, já conversou com a UFMT sobre isso? A UFMT disse que na época chegou a conversar com a gestão anterior e disse que até daria de presente todo o estudo para o governo do estado. Nayara, certamente nós vamos procurar o professor da universidade que fez esse estudo. Nós pedimos durante o período eleitoral um prazo de até 1 ano para estudarmos com profundidade esse assunto. Não é uma solução simples. Mato Grosso precisa de quase R$1 bilhão para terminar essa obra. Nós temos hoje quase 500 obras hoje paralisadas em todo o estado de Mato Grosso, né, por falta de pagamento. Nós temos obras de rodovias, de escola, de hospitais. Então, nós teremos que adotar algumas prioridades. E, no momento certo, vamos entender o imbróglio jurídico que foi criado, porque hoje existem 3 ações nas justiças promovidas pelo Ministério Público Estadual, Federal e pelo próprio governo contra o consórcio VLT. E nós vamos, então, ao entender tudo isso, que já estamos fazendo reunião neste sentido, nós iremos apresentar uma solução para este problema. E uma dessas alternativas que está sendo estudada nesse momento é converter para um outro modal, fazer uma outra solução que possa ser mais barata, menos custosa, não só na sua implantação, quanto na operação. Porque os estudos preliminares que eu vi, para você manter a tarifa atual hoje de ônibus em Cuiabá no VLT, uma única tarifa, o Estado teria que subsidiar, ou seja, bancar. Além do cidadão pagar R$ 3,85, o Estado teria que desembolsar em torno de 60 a 80 milhões de reais por ano como subsídio para esse transporte coletivo. Mas pelo que o senhor acabou de colocar aí, o VLT, por uma questão econômica, por não ser mais viável, ele já estaria condenado, não é? Não é nem o custo, mas a questão aí do subsídio da tarifa. O caminho, então, existe uma probabilidade forte de acabar sendo o BRT. Lúcio, nada do que eu disse aqui já não foi dito muitas vezes por outros atores do cenário. O que nós estamos dizendo é aquilo que já foi amplamente divulgado pela própria imprensa e nós estamos estudando isso com seriedade, com responsabilidade, para que no momento certo nós possamos trazer à mesa, né, para o debate público, com os poderes, com o Ministério Público, né, com a Assembleia Legislativa, com todos que possam interessar e tem atribuição legal para o fazer, um debate para a decisão final que será tomada pelo governo. Sobre o VLT aí, as declarações do governador aí não deixam muitas dúvidas, né? Porque se o governo não tem condições de subsidiar a tarifa do VLT, o sonho acabou, Antero? Olha, Lúcio... O sonho do VLT? Eu acredito o seguinte, que o governo falta estudar realmente o assunto. O governo não conhece o assunto. Primeiro que eu já tive a oportunidade de narrar isso em outras oportunidades. Eu até não verbalizei muito isso na campanha de 2002. Né? Eu fui candidato a governador em 2002 contra o Blário Maggi e perdi as eleições. Naquela eleição eu tinha ido a Paris e a Madrid para estudar a questão do VLT. E eles pediram exatamente, rigorosamente zero. Vocês não precisam dar nada. Que eles construíam o VLT para nós. Tanto a empresa estatal de Madrid, quanto a empresa estatal de Paris. A única coisa que eles queriam era que o Estado pudesse subsidiar a tarifa do transporte coletivo. Então, eu verifico o seguinte, não é possível que os atores internacionais daquela época que fizeram uma conversa honesta comigo não sejam capazes de fazer uma conversa honesta com o atual governador de Mato Grosso. Quer dizer, não era para ter gasto nenhum centavo nesse VLT. Imagina esse VLT pronto sem nenhum centavo do setor público, que estaria pronto. Quanto que a gente não estaria economizando? Porque quanto que nós estamos pagando pelo empréstimo para pagar o VLT? Nós estamos pagando muito mais que isso. Muito mais que 60 milhões por ano, nós estamos pagando 500 milhões por ano. Nós estamos pagando 400 milhões por ano
de juros por causa desse VLT que está aí, cara. Então, eu acho que está faltando estudo nisso. Eu não sou expert no assunto, mas conheço experts no assunto. Acho até que a imprensa deveria fazer um debate trazendo especialistas do assunto, como este professor da universidade, mas trazendo gente de fora também que tem experiência nessa questão da gestão do VLT. Qual que é a administração mais custosa, que custa mais? A administração de ônibus ou do VLT? O VLT, qual que é a despesa do VLT? Tem muita despesa. A manutenção do trilho, né? A equipe de limpeza, e você tem muito menos maquinistas e operadores do VLT do que você precisa de motoristas de ônibus nas ruas da cidade. Esse é um ponto. O outro ponto, tendo o Mato Grosso já feito esse investimento, não é possível o Mato Grosso transferir esse financiamento já feito e conseguir empresas que possam complementar o que precisa ser feito para ir tocar o VLT? E o que se vai economizar com relação a esse custo financeiro? Paga sobrando a questão da tarifa. Paga sobrando a questão do subsídio de tarifa. Porque essa questão de subsídio de tarifa, não pensemos nós que é só o VLT que subsidia, não. A passagem do ônibus também é subsidiada. Mas me parece aí, Antero, que pelas declarações do governador Mauro Mendes, parece o seguinte, que na cabeça dele já estaria mais ou menos formatado o seguinte: olha, o VLT dificilmente dará certo. Agora estariam pensando como resolver isso. Porque ao dizer que não tem como subsidiar a tarifa, e VLT não funciona sem subsídio. Peraí, mas o transporte coletivo também não funciona sem subsídio. Ou você acha que essas empresas de ônibus aí não têm subsídio da prefeitura? Claro que tem, bastante. Ou o estudante que anda de graça e anda efetivamente de graça. Não anda de graça coisa nenhuma. Não, mas esse subsídio aí não é da prefeitura. De quem que é? São os usuários que estão pagando por isso. Não só os usuários. São os Metade usuários. é usuário. Porque entra no cálculo da tarifa, Antero. Metade é usuário. Olha, tem 20 mil que não paga para andar de ônibus. Então tá. Aí os outros 300 mil vão pagar. Metade é usuário e metade é a prefeitura. Chama o prefeito Emanuel Pinheiro aqui, peça para ele colocar a conta, ou chama o Beto, que é o secretário de Fazenda aqui, peça para ele expor a conta. Metade é do usuário. São os que andam de ônibus. Quer dizer, os que andam de ônibus é que subsidiam as passagens dos que não pagam ônibus. Por isso que eu acho que esse debate, inclusive, deveria ser enfrentado. Mas não pensa que não tem subsídio. Tem subsídio, inclusive da prefeitura. Olha, o Antero, nesse particular, a respeito do VLT, ele está coberto de razão. Coberto de razão. Não tem um lugar no mundo, Lúcio, em nenhum lugar do mundo que tenha o VLT que não seja subsidiado pelo Estado. Em todo lugar. Mas pelo que o governador disse, é o seguinte, não é que ele não queira dar o subsídio. O que ele diz é o seguinte, que não tem como. Ou seja, é o único lugar do mundo que não pode subsidiar o transporte. Não dá para conviver com uma afirmação dessa sem questionar, né? Então prove que não dá. Exatamente. Tem outro detalhe. O Antero falou da dívida. 1.477 milhões está sendo pago. E para a manutenção, a preservação do VLT, está lá sendo gasto também, meu amigo. Então, a despesa, o Estado já está tendo. Falta simplesmente uma melhor discussão. Eu vou repetir uma frase, Lúcio, que eu sempre falei. Nem o Sival Barbosa queria implantar o VLT. Ele queria para outra coisa, menos para implantar o VLT. O Pedro Táxi também não tinha a menor vontade política para isso. E pelo que eu acompanhei na entrevista hoje, o governador também não está interessado no VLT. E o VLT seria de suma importância para o desenvolvimento de Cuiabá. Ele iria, Lúcio,
olha, nós iríamos todos ganhar. Não é apenas o usuário, não, mas todo o conjunto da sociedade ganharia. Ele iria provocar o disciplinamento da cidade. Olha o que a cidade ia ganhar. Ia provocar melhor... o plano piloto, inclusive, Antero, iria funcionar e funcionaria muitíssimo bem com o VLT. A questão maior é a seguinte: não quer discutir as questões concernentes ao VLT. E a questão jurídica é complicadíssima. Na verdade é o seguinte, Lúcio, vocês estão buscando soluções muito simples e estão se recusando a pensar. É essa que é a grande verdade. Porque o VLT, ao invés de ser problema, o VLT é muito mais do que solução e pode, inclusive, dar dinheiro para o Estado. Pode, inclusive, dar dinheiro para o Estado. Professor Lorenberg Alves, seu destaque de hoje. Lúcio, Antero e amigo telespectador, eu estava olhando e analisando textos no Congresso em Foco e encontrei um texto que me chamou muito a atenção. Nesse texto é do Marcos Pestana. Ele não é deputado federal, ele foi deputado federal, ele foi vereador, ele foi deputado estadual e secretário de Estado. Tem 3 pontos que eu gostaria de trazer até para a nossa reflexão. O primeiro deles, e que ele está certo, ele diz que há forte sentimento antipolítica, nas eleições de 2018, trouxe resultados e todos nós sabemos. Foi eleito o Jair Bolsonaro, embora sendo da política há muito tempo, mas foi eleito governador de Minas Gerais, alguém que nunca foi eleito a nenhum cargo eleitoral. Foi eleito governador do Rio de Janeiro, também que não foi eleito a nenhum cargo, Lúcio. Então, há aí um sentimento antipolítico. Sem falar num outro detalhe, 47,5% dos deputados federais são exatamente de novatos. E 85% de quem disputou as vagas para o Senado, 85% são de novatos. Portanto, houve sim um resultado desse forte sentimento antipolítica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ele diz, em Minas Gerais, os eleitos têm um desafio, um grande desafio, entre aspas, fazer política e dar forma ao que seria nova política. É aquela antiga discussão, né? E ele traz para esse debate todo uma frase que o Tancredo Neves sempre repetiu. O Tancredo Neves dizia sempre, entre aspas, não há nova ou velha política. Existe boa e má política, incorporados aos avanços de cada época. Quem repetiu essa frase aí foi Geraldo Alckmin, ex-governador e ex-candidato a presidente. Dias atrás, quando esteve com o presidente Jair Bolsonaro. É verdade, ele falou exatamente isso. Então, esses 2 pontos no texto me chamaram bastante atenção. E aí eu quero simplesmente acrescentar um outro detalhe. Não cabe apenas a esses novatos, não, provocar ou dar forma ao que chama de nova política. Porque de nova política não existe nada. Eu estava observando o discurso dos atuais políticos, são os mesmos dos anos 50, Lúcio. Tem novo aí que já chega velho. Há muito velho. O cara falou assim, olha, a sua velha política. É muito comum ler os jornais dos anos 50, udenistas acusando o PSD e do PSD acusando o udenista de velha política. Ou seja, as frases são as mesmas. O que nós devemos fazer, e aí é todo o conjunto da sociedade, juntamente com os políticos, é transformar, é mudar o perfil do partido político. Não apenas um local de carimbar passaporte, mas fortalecer os partidos políticos de uma outra maneira. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho com mais um trecho aí da entrevista do governador Mauro Mendes ao Jornal do Meio-Dia de ontem. Até já.
Nós estamos de volta com a notícia de frente desta terça-feira e vamos conferir agora mais alguns trechos aí, outros assuntos que foram conversados nesta segunda-feira, no Jornal do Meio-Dia, com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A Prefeitura disse recentemente que queria fazer da Arena Pantanal uma arena multiuso, aos moldes de outras arenas, e jogou no colo do governo do estado a culpa de não se ter um festival dos 300 anos, que abriria portas aí para essa arena multiuso. Como que o senhor responde à Prefeitura de Cuiabá, o prefeito de Cuiabá, que disse que o governo não deixou o festival acontecer na arena? Primeiro, Nayara, essa informação não é correta. Não foi feito lá esse festival, primeiro, porque no dia que ele queria usar o estádio, já estava reservado pela Federação Mato Grossense de Futebol para fazer 2 semifinais do campeonato estadual. Se lá é um palco para o futebol, preferencialmente ele tem que ser usado pelo futebol. Se aquela data já estava reservada para 2 jogos da semifinal do campeonato, não poderíamos nós atropelarmos de forma irresponsável a federação que reservou a data para ceder, para fazer ali uma comemoração, um show. Ele podia fazer o show do lado de fora, poderia fazer o show lá no Porto Cuiabá. Todos os shows até hoje foram feitos lá no Porto Cuiabá. Por que esse não foi feito? Por que não fez em outros lugares da cidade que tem espaço para que isso fosse feito? Lá na Arena só cabe 42 mil pessoas. Não cabe mais que 42 mil pessoas dentro da arena. Então seria um show só para 42 mil pessoas. Lá no Porto Cuiabá cabem 100 mil pessoas. Já houveram shows lá com 100 mil pessoas. Seria muito mais gente atendida por esse eventual show. Então, conversa fiada, não fez porque não quis fazer ou era tudo lorota. Essa dificuldade de relacionamento entre o governador e o prefeito não vai acabar prejudicando o Cuiabá? O que fazer para contornar isso? Lúcio, primeiro que não é uma responsabilidade do governo. Cada um tem suas responsabilidades. Santa Casa é uma responsabilidade objetiva da Prefeitura de Cuiabá. Eu fui prefeito por 4 anos e a Santa Casa não fechou nos 4 anos que eu fui prefeito. Se fechou agora, cabe ao município entender, explicar as razões. A Santa Casa é uma empresa privada, embora seja Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, é uma empresa privada que tem sócio, que presta serviços que são contratados pelo município e para o município pagar esses serviços, o município recebe no Fundo Municipal de Saúde recursos que vêm do governo do estado e que vêm do governo federal. Agora, o relacionamento com a Santa Casa é uma responsabilidade objetiva, legal e contratual do município de Cuiabá. Falando de educação, o Sintep já anunciou que a educação estadual deve realizar uma greve agora em maio, indicativo de greve. O senhor vem conversando aí com o Sintep, como vem sendo essas tratativas? Tem abertura tanto por parte deles como do governo do estado? Nayara, certamente, eu respeito o direito que o sindicato, qualquer trabalhador tem de fazer greve. Mas a greve ela tem que ser submetida ao crivo da legalidade e da razoabilidade também. Nós estamos num estado hoje que nós temos grande dificuldade em pagar as contas, pagar salário em dia, pagar os hospitais, pagar para arrumar as escolas. Nós temos aí mais da metade das nossas escolas no estado de Mato Grosso estão em situação ruim, precária, e o salário dos nossos professores, eles melhoraram muito nos últimos anos, tanto que Mato Grosso hoje já tem, se eu não me engano, o 2º ou 3º melhor salário entre os 27 estados brasileiros. E no ensino médio, que é a maior responsabilidade só do estado de Mato Grosso, nós somos o 21º colocado aí no IDEB. Então, como podemos pagar um excelente salário, eu diria, em relação aos outros estados, estamos no 2º ou 3º e temos a 21ª. Nós vamos fazer essa discussão com os sindicatos, estamos abertos ao diálogo, à boa conversa, mas o estado de Mato Grosso hoje tem muita dificuldade, tem dificuldade financeira, estamos tendo dificuldade de pagar os salários em dia, não podemos continuar aumentando descontroladamente salário como aconteceu nos últimos anos. Em 15 anos, o governo de Mato Grosso cresceu 342% a sua arrecadação. Só que a folha de pagamento, ou seja, os salários em todos os poderes, cresceu 678%. Então, em 15 anos, praticamente, cresceu
o dobro do que cresceu a arrecadação, os salários em todo o estado de Mato Grosso. Governador, até pouco tempo aí, não tinha assim um aperto muito grande em cima dos sonegadores. Vai começar esse aperto? Olha, Lúcio, já começou. Nós estamos trabalhando fortemente o núcleo de inteligência fiscal na Secretaria de Fazenda. Estamos apertando a cobrança da dívida ativa na PGE. Nós, com muito respeito e com devido respeito a todos os contribuintes e com mais respeito ainda àqueles que pagam, nós vamos cobrar de todos aqueles que devem ao Estado de Mato Grosso. Iremos adotar uma série de medidas para que nós possamos arrecadar aquilo que é direito do Estado, para que com esse dinheiro arrecadado nós possamos honrar os compromissos do Estado perante os seus fornecedores, perante os seus cidadãos, para que nós possamos investir em estradas, que mais obras, além dessas 114 que nós demos ordem de reinício ou de início agora a partir do mês de abril, que nós possamos aí reiniciar grande parte dessas obras paralisadas ou iniciar outras tão importantes e tão necessárias aí nos 141 municípios e várias regiões do estado de Mato Grosso. Governador, o senhor falou em arrecadação, principalmente nesse momento de crise, a gente sabe o quanto isso é importante para os investimentos, não só no que o senhor falou, mas também para a área de segurança pública. Como que o Estado vem enxugando a máquina para justamente conseguir essa economia e fazer os investimentos precisos? Olha, Nayara, enxugar a máquina, despesa é igual unha. Você corta todo dia, corta, ela cresce, é uma briga constante para você reduzir e tornar a máquina mais eficiente. Nós estamos devolvendo carros que são usados na área administrativa, nós estamos cortando aluguéis, nós estamos cortando servidores aonde pode ser cortado. Já cortamos de dezembro para o mês de março, nós já tínhamos um corte próximo da casa aí de 3.000 servidores a menos no estado de Mato Grosso. Não podemos mandar os concursados embora, mas comissionados, né, cargos contratados, funções gratificadas, nós estamos cortando e, com isso, não comprometendo também a qualidade do serviço público. Estamos revendo valores de contratos de prestação de serviço, de manutenção de ar-condicionado, serviço de internet, ou seja, tudo aquilo que pode ser revisitado, ser discutido e melhorar a eficiência desse gasto, nós estamos fazendo para que esse custo da máquina diminua e aí fazer sobrar dinheiro para investir naqueles serviços que afetam a qualidade do serviço que o Estado deve prestar a todo cidadão. Governador, só para a gente encerrar, aumento de receita, combate aos sonegadores, redução de despesas. Dentro desse quadro, né, desse trinômio aí que tem balizado o governo, qual a expectativa de Mauro Mendes para equilibrar as contas de Mato Grosso, em termos de prazo? Olha, Lúcio, nós estamos trabalhando nesse momento, primeiro, né, com muita determinação. Quero agradecer aqui a cada servidor público, né, que estão ao nosso lado para que nós possamos cumprir essa meta de devolver ao Estado, um Estado que pague em dia os seus servidores, que pague em dia os seus fornecedores e que devolva ao cidadão serviços de qualidade. Porque não dá para imaginar um Estado que arrecada e gasta só dentro da máquina, pagando salário ou pagando para os serviços de custeio da máquina. Nós queremos melhorar as nossas rodovias, melhorar a nossa educação, fazer funcionar a saúde pública no estado de Mato Grosso, ou seja, devolver isso. Então, nós estamos trabalhando firme nessa direção e eu tenho uma expectativa, nós estamos trabalhando para que até o final desse ano nós tenhamos aí receita igual despesa no mês. Possamos terminar o ano de uma forma muito melhor do que nós começamos, com menos dívida, pagando em dia a quem presta serviço empatar o jogo até o final do ano. Até o final do ano, equilibrar receita e despesa. Mauro Mendes diz que termina o jogo empatado, professor. Está otimista. Termina o ano empatado com a questão aí de equilíbrio das contas. Lúcio, se nós observarmos bem, nós vamos ver que o governador, ele deu respostas imediatas a uma série de questionamentos. E é claro que ele está trabalhando para encurtar ou para diminuir a despesa do Estado. Mas é preciso também observar que esse mesmo Estado provoca gastos. E esses gastos devem sim ser controlados por parte do governo. Olha, eu acho que o Mauro já tomou providências importantes na questão do controle de gastos e de arrumação da máquina.
Eu tenho certeza absoluta que não está na contabilidade do Mauro Mendes, nessa zeração dos recursos, a possibilidade do FEX. Isso não deve estar no radar do Mauro Mendes nesse momento. Até porque esse é um dinheiro aleatório, você não tem isso confirmado, então ele nunca coloca isso como uma expectativa positiva. Mas eu acho que se houver aquela determinação, lembra que eu narrei aqui do Neurilan, dizendo que nós vamos receber os 500 milhões do ano passado, de 2018, e podemos receber 1 bi 100 com relação a 2019, e que isso tudo pode ser pago ainda até dezembro de 2019, só que são 1 bilhão e 600 milhões. Se isso aqui entrar, o resultado será muito melhor do que este que foi previsto aqui pelo governador Mauro Mendes. Eu acho que ele está responsavelmente contido. A entrevista dele é correta, ele não tem que acenar como se tivesse as 1000 maravilhas, porque ainda tem um trabalho imenso para fazer. E é o que ele disse no exemplo da unha lá. Ele tem que continuar selecionando bem os gastos públicos. Mas eu acho que o Mauro vai terminar muito bem o governo. Até porque ele já está virando a chavinha para ir para o desenvolvimento. Quando ele lança na semana passada aí um número grande de obras, isso aí ele já vai atender uma reivindicação forte no interior. A saúde já melhorou muito. Aliás, precisamos até fazer um diagnóstico com o Gilberto Figueiredo, porque a saúde já melhorou muito. O Estado está melhor. Eu acho que o próprio servidor já está num clima melhor na sua relação com o governo. Antero, vamos ao seu destaque de hoje. Olha, Lúcio, meu destaque é simples. Meu destaque é uma crítica à senadora Selma, porque a senadora Selma tem feito questão absoluta de se colocar como vítima nessa questão do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Ela se coloca como vítima, diz que não fez nada de errado, mas ela não coloca, ela diz que tem a consciência tranquila, que não fez nada de errado e que agiu sempre de boa fé. Eu quero dizer o seguinte, agir sempre de boa fé eu acredito, e que ela tem a consciência tranquila eu até acredito. Não acredito que ela cometeu esses dolos assim voluntariamente. Mas que cometeu, cometeu. Ela sabia de que não podia fazer os gastos antes da campanha eleitoral, gastou mais de R$1 milhão antes do período permitido. Ela sabia que não podia colocar a campanha na rua antes daquele período permitido e acabou colocando. E isso tudo só foi possível por causa de uma ação de cobrança que o empresário Júnior Braza fez contra ela, onde desnudou os documentos todos. Esses documentos foram parar no processo, o contrato, o cheque dela, o cheque do suplente, a quebra do sigilo bancário, a comprovação de que foram gastos recursos ilegalmente na campanha eleitoral. Isso aí só tem 2 nomes, abuso de poder econômico e Caixa 2. Foi o que o Tribunal Regional Eleitoral aqui julgou e decidiu. O que eu defendo? Se a Selma não quer fazer a velha política, porque assim, a velha política é essa. Olha, isso é uma injustiça, eu tive 600 mil... Bom, o que ela está falando? É uma injustiça, ela teve 600 mil votos, não está sendo respeitada a vontade do eleitor. Tá bom, mas e daí? Você fez ou não fez isso que o tribunal está lhe acusando? Ela deveria, didaticamente, falar o seguinte, sobre o voto do desembargador Paulo Sakamoto. Eu tenho divergência com relação a isso, isso e isto. Colocar no papel e mandar para a imprensa. Ninguém é contra a juíza Selma. Nós divulgaremos com muito prazer. Agora, o que nós não queremos divulgar é blá-blá-blá. Porque tem sido feito blá-blá-blá contra um voto histórico do desembargador Pedro Sakamoto. O desembargador Pedro Sakamoto até disse o seguinte, ele recebe isso com naturalidade. Ele é um juiz experiente, inclusive na área penal, que ele recebe isso com naturalidade, acha que as críticas sempre existirão e que isso é próprio do regime democrático. Eu acho que a Selma tem todo o direito de fazer as críticas.
ela precisa só fundamentar melhor. Ela precisa fundamentar como a nova política exige, ou seja, até dizendo que errou, porque pelo voto errou e muito. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta terça-feira. Obrigado, Antero Paz de Barros, obrigado ao professor Lorenberg Alves, e nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.